primeira temporada do Redcast, Fala galera, nós estamos aqui na terceira temporada do Redcast, o episódio da Rede, o podcast da Rede que traz aqui informações sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre gestão. E aqui a gente recebe convidados ilustres e hoje é especial para a gente porque nós estamos aqui no nosso novo escritório na cidade de São Luís do Maranhão, é uma filial da Rede. Temos uma matriz em Natal. Estamos inaugurando aqui essa terceira temporada com um convidado ilustre. Mas antes disso, eu quero falar que quem está aqui do meu lado é Leonardo, Léo, que é meu sócio. Fala Moisés, prazer gigante estar aqui, né? Mais uma temporada do Redcast, com certeza vai ser super especial. Legal. Léo estava em Natal, né, Léo? Chegou aqui, passou essa semana aqui em São Luís do Maranhão, acabou adiando o voo para estar aqui com a gente, para estar fazendo esse episódio aqui também.
E aí, falar um pouquinho da Rede. A Rede é uma empresa que nasceu como uma empresa de consultoria. Hoje, nós somos um ecossistema de negócios e o nosso propósito é apoiar empreendedores na jornada empreendedora dele, né? Apoiando o empreendedor nos desafios dessa jornada. Então, nós temos soluções voltadas para isso e uma das nossas entregas é esse podcast, que é para levar conhecimento e informação. Antes de falar sobre o nosso ilustre convidado, eu quero contextualizar aqui para vocês sobre o nosso episódio, que vai falar sobre empreendedorismo, e um pouco vocês vão entender por que esse tema é extremamente oportuno hoje. Tá? Aqui no Brasil, nós somos um país conhecido como um país de empreendedores. Nós somos o quinto país mais empreendedor do mundo, segundo o relatório global de empreendedorismo. Só que, enquanto nós somos o quinto país mais empreendedor do mundo, ao mesmo tempo, nós somos um dos países que mais fecham empresas. Né? E isso tem várias causas. Uma delas é a falta de conhecimento adquirido do empreendedor durante a sua jornada empreendedora. Né? Então, a gente trouxe aqui o Felipe Mesquita, que é CEO da Odus Aceleradora, é também presidente da AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários aqui do Maranhão, também conhecido como a Gema. Felipe já foi consultor empresarial de inovação, já foi professor universitário, né, das disciplinas de planejamento de ação empresarial, estágios 1 e 3, já foi professor do Departamento de Apoio ao Emprego e Estágio, já foi também administrador na Vale, uma empresa nacionalmente conhecida, né, e hoje está à frente, já foi bacharel, né, Felipe, em administração, né, e educação empreendedora pela UFMA, Universidade Federal aqui do Maranhão, e hoje está à frente, como eu já falei, da Odus e também presidente da Gema. Vou passar a palavra aqui para ele se apresentar e vai ser um episódio muito interessante. Felipe, muito obrigado por você estar aqui, né, pela sua disponibilidade. Eu sei que tua agenda é complicada, mas a gente se sente lisonjeado de você estar aqui. É um prazer te receber. Fala, Moisés. Fala, Léo, tudo bem? Fala, pessoal que está assistindo a gente. Espero aí que esse momento seja bem enriquecedor para a gente falar de empreendedorismo, que a gente debata bastante e que a gente ajude os empresários e empreendedores que estão assistindo a gente. Perfeito. Felipe, eu queria começar esse episódio, né, falando o que eu já contextualizei lá no início, né, em relação ao Brasil. Nós somos um país de empreendedores, mas antes de você falar sobre tua trajetória, eu queria entrar nesse tema que como que você enxerga, Felipe, o empreendedorismo aqui no Brasil, os desafios que o empreendedor, você como empreendedor, né, que tem uma empresa, está tocando esse negócio, mas também você como presidente da AGE. E antes mesmo de falar sobre essas coisas, eu queria entender como é que você enxerga o cenário empreendedor no Brasil, os desafios que os empreendedores enfrentam hoje. Qual o seu contexto, análise contextual sobre isso? Moisés, eu acho que para essa pergunta, assim, eu vou começar falando de um viés político, né? A gente vive em sociedade, eu acho que a gente busca qualidade de vida e busca viver num ecossistema saudável, em que as pessoas sejam felizes para isso. E quando a gente coloca muito peso nessa expectativa no governo, a gente acaba não tendo esse retorno. Então a gente precisa da iniciativa privada, precisa que a nossa população tenha empreendedores que estejam gerando emprego e renda para o negócio acontecer, para que a gente possa viver, se desenvolver e avançar bastante. Então é necessário que o brasileiro desperte, porque se a gente não tiver empreendedores gerando valor, a gente não tem empregos, a gente não tem dinheiro circulando, a gente não tem riqueza. Então é isso que a gente precisa. E dentro de um contexto brasileiro, o que acaba? A gente tem a fama de ser um país empreendedor, mas eu acredito que a gente é empurrado para o empreendedorismo. O brasileiro ele empreende porque precisa, para sobreviver ou porque tem que ter aquela opção, porque ali ele vai ter aquele retorno. A gente precisa fazer que o empreendedorismo seja uma opção. Eu escolhi ser empreendedor, eu me preparei e eu vou criar um grande projeto a partir desse desejo. Eu imagino que isso já muda totalmente, né, Felipe? Tipo, a qualidade das empresas, eu acho que isso explica também um pouco da estatística que o Moisés colocou, né? Se nascem muitos negócios, mas muito acabam fechando. Tem o empreendedorismo por necessidade, o empreendedor ele se vê literalmente obrigado ali a abrir um negócio, às vezes por uma questão de subsistência, e como você falou, né? Não tem ferramenta, às vezes não tem informação. Acho que esse é um tema bem profundo, né? Certamente vai dar bastante pano aqui para a nossa discussão, porque passa por um processo educacional no Brasil. Nossas crianças não estão aprendendo muitas vezes empreendedorismo. Existe agora iniciativa, né? Algumas discussões iniciais sobre incluir essa matriz de empreendedorismo nas escolas, mas particularmente já passei 7 anos aí na educação e eu vejo que essa movimentação ainda é muito incipiente. Inclusive tem sido muito puxada pela iniciativa privada, né? No segmento escolar, mas ainda temos muito, no caso, a avançar nesse aspecto.
Dentro desse contexto, eu queria te fazer uma pergunta, e eu vou fazer a pergunta para todo convidado que chegar aqui. Tu já tiveste, durante tua jornada educacional, algum contato na academia e no ensino médio, fundamental, com empreendedorismo? Qual contato você teve? O que é que você... Pronto, eu vou começar do geral. Assim, tinha uma novela que falava da Índia, né? E lá na Índia, assim, nessa novela, a gente viu que existem as castas. Sim. Que aí eu não fazia ideia de como é que funcionava a casta, mas nessa novela a gente teve um acesso. Se eu fosse falar que a casta da minha família é a casta de comerciante, então assim, é da minha família, de parte pai e mãe, ter comércio. Perfeito. Eu acho que é diferente de ser grandes empresários. Minha família tem uma grande empresa. Não tem nenhuma grande empresa. Mas faz parte da minha família. Eu tenho um tio que tem uma pizzaria, aí tem outro tio que vende roupa, que tem um restaurante. Mamãe vendeu roupa, teve restaurante, teve muita coisa. Então, usando o empreendedorismo por necessidade ou ali de pequenos negócios para sobreviver. Então, faz parte muito do meu cotidiano familiar, ver esses pequenos negócios acontecendo. Vindo para a escola, não tem. Assim, é difícil a gente pontuar. Eu tive uma base de gostar mais de raciocínio lógico, de matemática, que eu acho que traz uma facilidade. Eu fiz o meu ensino médio no Cefet, né? Que hoje acho que é o Sim. IFMA. É. Então tem uma aptidão mais numérica ali, mas de empreendedorismo não. O próprio Cefet e a minha graduação, que é a UFMA, eu digo que o ambiente de universidade pública, ele dá mais liberdade para ter projetos extracurriculares. Tem Sim. menos aula, mas tem mais possibilidades. Aí, nessas possibilidades, aí sim eu busquei participar de alguns eventos, de empresas juniores, de iniciativas de ONG, como a Junior Achievement, que tinha algum projeto, eu sempre participava, mas buscando, não uma coisa que vem até a gente, né? Que veio na grade curricular. Não, isso não. Então, dentro desse contexto, eu vou voltar para o início lá, e aí eu queria entender, Felipe, até para o pessoal que está nos assistindo, em que momento startou em você, cara, eu preciso empreender. Se tu empreendeu já começando pela Odds, eu imagino que não, né? Aí eu queria que tu nos contasse um pouco dessa tua trajetória aí de empreendedorismo, quando foi que deu estalo assim, eu preciso empreender, vou empreender. E se foi preciso, né? Porque você falou aí, a maioria dos empreendedores brasileiros é porque por necessidade. Pô, eu tenho que empreender, eu tenho que sustentar a família. No teu caso, foi por necessidade? Foi porque tu enxergou uma oportunidade? Em que momento ou quem foi que te mais influenciou para tu iniciar esse processo aí? Moisés, eu gosto de brincar que hoje eu tenho 34 anos. Então, assim, eu tenho um negócio consolidado. Hoje a gente está com uma equipe de 50 pessoas. E de onde eu vim, da escola pública, como eu falei, para estar nesse patamar que está hoje, eu acredito que não é que eu seja um gênio, mas é porque eu tomei muitas decisões cedo. Perfeito. E uma primeira decisão que eu tomei cedo foi mais ou menos com 11 anos, eu decidi ser um leitor. Minha tia me deu um livro, eu comecei a ler e virei assim desde minha infância, né? Escolhi ser um leitor. Quando eu tinha 14 anos, eu li um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, que é uma bíblia para quem é da área de negócios. E com 14 anos, o livro trouxe um conhecimento de assim, olha, o rico é aquele que faz o dinheiro trabalhar para ele, e não o que trabalha pelo dinheiro independente do volume. Então eu acredito que com esses 14 anos e pelo contexto familiar, eu tive essa decisão, não, eu vou fazer o dinheiro trabalhar para mim. Como? Eu não sei. Mas tive isso desde muito cedo e quando fui entrar na faculdade, eu tinha essa essência. Eu não tinha a escolha do curso de administração, já bate do martelo. Mas eu pensei, qualquer área que eu escolher, se for medicina, eu vou empreender na medicina. Se for direito, eu vou empreender no direito. E escolher administração por ter uma base para ajudar nessa perspectiva empreendedora que eu já almejava. Exatamente, entendi, legal. Dentro desse contexto, Felipe, quem foi que te mais influenciou assim? Você falou que vinha de uma família aí de comerciantes, né? Tipo, foi o teu pai, foi tua mãe, foi teu tio. Tu teve alguma experiência prática ali que... No meu caso, meu pai tinha uma loja de serviços, né, e comércio, e eu fui para dentro da loja. Então, ali foi o meu primeiro momento desde criança a ter contato com isso. Então, eu comecei a atender clientes, eu comecei a me envolver com essa questão do comércio, de serviços, e isso, de certa forma, foi natural para mim. Mas no teu caso, quem foi que startou aquilo ali? Quem gerou esse gatilho em você? Dentro da tua família? Se é que foi na tua família, né? Se for pegar na base mesmo assim, no cerne da questão, eu não tenho uma pessoa de imediato, como eu falei. Muitas pessoas da minha família tinham negócios. Mas a história do meu avô, que eu não conheci, meu avô morreu quando a mamãe tinha uns 12, 13 anos, muito nova. Mas o que é a história do meu avô? Ele veio do Ceará,
como imigrante, sem recurso, sem nada. Parou na cidade de Vitorino Freire e começou a trabalhar, começou a fazer negócio e começou a crescer. Dentro desse crescimento, o comerciante ele compra a fazenda, né? Então, meu avô tinha, acho que 2 fazendas e ele tomou uma decisão de vender as 2 fazendas dele e ele comprou o lado todo da praça. Então, a praça principal de Vitorino, É dele. um lado só, porque são 4, né? O lado principal, ele comprou praticamente todos os comércios. Quando ele morreu, minha mãe tinha 12 anos, ele tinha 6 filhos e a minha avó. Ele ficou 1 ponto para cada filho e 2 para minha avó, 8 pontos. Sim. E sim, quando ele comprou os 8 pontos eram comércios dele. Então era um shopping, né? Era Uma uma operação coisa, aberta. né? Então assim, se for buscar o cerne, talvez essa cultura que veio do meu avô, que foi impactando meus tios, trouxe essa perspectiva. E eu vejo assim, poxa, é o empreendedor que... É um legado, de certa forma, né? Ele Sim. deixou um legado do empreendedorismo ali, é um marketplace, nem existia talvez essa palavra, mas E assim, essa herança, como ele morreu muito cedo, não chegou pra mim como neto, né? Que fala assim, que é vô rico, filho nobre, neto pobre. É, tem que ser o contrário, né? Tem que ser o contrário. Felipe, nesse contexto aí, quando quando você começou a Odds, né? A Odds tem o quê? 7 anos? 8? Eu entrei no negócio de contabilidade há 7 anos. A Odus tem 4. Explica um pouquinho para o pessoal o que seria a Odus, né? E eu vou te fazer outra pergunta nesse sentido aí também. Pronto, então assim, eu falei que eu escolhi administração, a graduação durou aí uns 4 anos. Terminando a graduação, eu quis empreender, eu tinha passado por algumas iniciativas, mas assim que eu terminei, eu disse, não, vou trabalhar com consultoria, Sim. que é a herança que a gente tem do curso, né? É a área de gestão, do que a gente pode fazer, eu comecei a trabalhar com consultoria. Tive uma boa carreira de consultor aí de 2013 a 2016, muito boa para um recém-formado, sem recurso. E quando foi em 2017, eu comprei um pedaço de um escritório de contabilidade em que meu irmão era sócio. Então, em 2017, 18, 19 e 20, foi a trajetória junto com essa empresa, junto com meu irmão e com outro sócio. E de 2020 para 2021 teve uma separação do sócio, uma reconfiguração. E 2021 começou a Odus, com a sócia Regina, que é minha sócia até hoje. O José Vitor entrou depois, a Bruna entrou depois. Mas em 2021, janeiro, que começou o projeto da Odus. O que aconteceu, Moisés e Léo, depois do pós-pandemia, 2020, né? Esse conhecimento que foi gerado desse negócio de contabilidade, junto com o conhecimento que eu tinha de consultoria e com essa vontade empreendedora, eu falei assim, cara, eu tenho que pegar dessas 2 áreas de conhecimento e transformar num negócio que dê orgulho pro Maranhão, um orgulho pra gente, assim, cara, a gente tem empresas maranhenses que são profissionais, que têm um crescimento acelerado, que realmente têm um domínio de mercado. Que a gente vê uma concentração de negócios profissionais no Sul-Sudeste. Sim. Mas por que não? Eu acredito que a gente tem muitos bons negócios aqui, mas a gente precisa investir no profissionalismo. Então, nessa pegada, em 2021, a gente começou a montar o Projeto Odds. A gente começou aí com 100, 120 clientes. Então, pequeno pro Quando porte você que entrou na sociedade, já tinha uma carteira. Tinha 30 clientes, mais ou 30 menos. clientes. 30 clientes, cresceu ao longo desse período e quando dividiu, ficou 100, 120 para mim. Perfeito. Felipe, a gente vem falando, né, desde o início aqui da dificuldade que é muitas vezes empreender no país e todas essas questões relacionadas ao empreendedorismo nessa cidade. Eu vejo no teu discurso vários elementos aí que, de certa forma, fizeram diferença na tua trajetória. Tu fala desde a decisão de ser um leitor lá de quando era muito jovem, né? E eu acho que uma expectativa que sempre acontece aqui na nossa audiência é dizer, tá, e aí? Né? O empreendedor fica pensando, eu sei que é difícil, mas o que é que eu posso fazer, no caso, para resolver isso? Assim, quais são as características, e aí olhando para a tua trajetória mesmo, assim, quais são as características empreendedoras que você observa na tua trajetória que você acredita que foram decisivas aí para esse sucesso da Odds? Que hoje vocês têm um escritório relevante, né, aqui na cidade, que orgulha, no caso, o estado do Maranhão. Olha, dentro da minha história, para a gente trazer alguns pontos, e assim, até as reflexões que eu tenho atualmente, que a gente trabalha com os empreendedores, a gente pensa, né? Pô, quais são os fatores de sucesso aqui que a gente precisa ter? Falei isso hoje com a minha equipe. Eu falei assim, pessoal, é natural a vida dos negócios terem altos e baixos. Sim. O que a gente precisa é colocar ali a direção no crescimento. A gente está tendo altos e baixos, sempre tem uma dificuldade, tem mês que é bom, tem mês que é ruim, mas a cada avanço a gente está crescendo, a gente sente esse avanço.
É muito perigoso, numa dessa baixa, o empresário desistir, desmotivar, mudar o foco, querer inventar um outro projeto ou perder a noção do que ele está fazendo. Então, essa firmeza de propósito junto com uma persistência, eu acho que é vital. Eu acho que se você está fazendo o que é certo, por mais que esteja sendo lento, se você não estiver voltando, andando para trás, o Sim. futuro é grandioso, assim. É devagar, mas imagina esse devagarzinho ao longo de 10 anos. Então, acho que faz parte do empreendedor ter essa visão de longo prazo. Tem até uma imagenzinha que normalmente você vê no Instagram, é uma Minério pessoa azul. subindo, não, uma pessoa subindo assim uma escada, aí você dá o foco assim, aí tem uma queda, né? Só que quando você tira o foco, você olha ela toda, ele tá Já subindo. já subiu muito, né? Perfeito. Naquele momento estava descendo. Felipe, normalmente as empresas elas sofrem em relação, quando a gente fala de crescimento, crescer dói um ditado que a gente fala muito, né? E a gente vê isso dos empreendedores. Tu falaste aqui que tu saiu de 30, né? Hoje tá com quantos clientes? Hoje? Quando comecei Tu não chegou a 30, falar, depois foi 150 e hoje tu tens, hoje deve ter uns 570. pronto, 570 clientes. Lá no início, cara, como que tem muitos empreendedores que estão ali no início da jornada deles e que eles muitas vezes não sabem quais são os drives que eles precisam fazer para poder continuar nessa linha de crescimento. Por mais que seja lento, como você falou. Eu sei que não existe uma receita de bolo. Faz isso e vai funcionar para todo mundo. Mas quais foram as estratégias que vocês usaram lá atrás que te fez sair de 30 para 100, de 100 para 200 e até hoje 570? Dentro do teu segmento, dentro do teu contexto. O que é que vocês valorizaram mais ou o que é que vocês priorizaram mais? Hum. Olha, eu costumo falar em algumas palestras que quem tava certo era nossas avós, né? O que que a avó fala pra todo menino? E fala assim: meu filho estuda. É padrão, todo mundo sabe, uma vez sua avó mandou você estudar. E quando a gente escuta isso, fala assim, pô, mas estudar, ir pra escola eu já estudo. E quando a gente fica adulto e tá numa empresa, a gente entende que esse estudar, meu filho estuda, é a gente estar aberto para o conhecimento, buscando melhoria contínua, Sim. e entendendo que dentro do negócio você tem que estar assim, cara, qual é o próximo passo? Como é que eu melhoro isso aqui? Como é que eu me torno mais profissional? Dentro de um negócio existe área de venda, de processo, de pessoas, de tecnologia. Então, dentro dessas várias áreas que o empresário precisa ser multidisciplinar, ele precisa estar aberto para estudar. Realmente estar aqui num podcast como esse, você está estudando, você está se abrindo para o conhecimento e isso vai te tornar mais profissional. Então, se o empresário não tiver essa busca da melhoria contínua, ele vai estagnar. E se o empresário estagna, não tem como a empresa crescer. É junto, né, o negócio acontecendo. E é bem legal isso, né? A gente estava conversando ontem até com os nossos consultores, e que assim, cada pessoa ela aprende de uma forma diferente, né? Quando a gente volta alguns anos atrás, décadas atrás, era aquela história de biblioteca, né? Só tinha acesso ali a conhecimento sobre gestão. Quem estava no banco de uma universidade muitas vezes frequentava a biblioteca, coisa, não era algo muito restrito. Você tinha as pessoas que aprendem ouvindo, por exemplo, e muitas vezes não tinha essa oportunidade, que aprendem vendo ou fazendo de determinada forma. Então, hoje existe, de certa forma, né, um aumento de oferta de conteúdo e os nossos empreendedores, os empreendedores brasileiros, acabam tendo muito mais acesso à informação. E aí eu acho que esse teu conselho vai muito mais no querer, né? No buscar, porque assim, hoje a gente tem informação aberta para todo mundo, seja qualquer dessas áreas, processos, finanças, né, marketing digital. Eu acho que é muito na linha aí de realmente querer e correr atrás de tudo isso. Mudando um pouquinho de assunto aqui, Felipe, a gente falou sobre tua trajetória empresarial, quais foram os fatores ali que te fizeram entrar no empreendedorismo. Depois que você entrou, a gente falou sobre o crescimento. Mas uma das nossas pautas também aqui é falar sobre como que um ecossistema de negócios ele contribui para o desenvolvimento do empresário. No teu final da tua fala aqui, tu falou e é uma pura verdade. A gente vê isso, a gente sente isso, a gente vê isso. Aqui na rede a gente costuma falar que se a gente não se desenvolver enquanto líderes da empresa, a empresa ela vai chegar no limite. Não tem como, ela bate no teto e se você não se desenvolver, você não consegue ir para o próximo ciclo de crescimento. Uma das
vou dizer assim, soluções ou alternativas, é você estar envolvido com outros empresários, você está em contato com outros empresários, está dentro do ecossistema. Mas antes da gente falar sobre a Ágil, eu queria, que é uma associação de jovens empresários, tu é empresário. Como que os teus sócios enxergaram a tua migração de parte do teu tempo para atuar hoje como liderança da empresarial, né, dos jovens, porque hoje você precisa se dividir ali. Como que funciona hoje tua agenda dentro desse contexto? E eu sei que a gente tem projetos em comuns aqui, e um acordo que a gente faz enquanto sócios normalmente, os negócios que a gente se envolve fora da rede é sempre em conjunto. Porque para não ter ali conflito de interesse, você acaba priorizando uma coisa ou outra, esse é um acordo nosso, cada empresa tem uma cultura. Mas lá na Odus, quando foi na hora de tu dizer assim, olha, eu vou entrar aqui para o movimento empreendedor jovem e vou estar aqui como candidato a presidente, e como que eles enxergaram isso? E uma vez que tu tá desde janeiro, né? Sim, como presidente. De janeiro a julho agora, desses 7 meses, como é que foi essa jornada e quais foram os teus maiores desafios para casar essas duas agendas? Moisés, boa pergunta, assim, não é uma pergunta de prateleira, né? É. Você tem que pensar um pouquinho para responder. Olha, os meus sócios, até pelo que eu comecei, eu tenho maior experiência. E Sim. dentro da jornada que eu escolhi estar com o empreendedorismo, então assim, eles respeitam bastante a visão de mundo que eu tenho e a busca que eu Perfeito. tenho pela experiência. E desde a faculdade, que eu falei que eu fui de empresa júnior, participei de eventos, eu sempre tive uma vida ativa do ecossistema empreendedor daqui da região do Maranhão e de onde eu Sim. vivo, até de um contexto nacional. Então faz parte do meu modus operandi de ser empresário. Além disso, eu falo que eu descobri 4 fases. Eu falo assim que a minha primeira descoberta é quando eu descobri que trabalhar não dá dinheiro. Assim, pô, tem gente que trabalha a vida toda e não ganha dinheiro, né? O próximo passo é quando eu descobri que trabalhar não dá dinheiro, o que dá dinheiro é empreender. Pô, se você empreender, você tem condição de ter dinheiro que um cara que trabalha a vida toda não consegue. Aí eu descobri que empreender também não dá dinheiro. Eu descobri que dá dinheiro é investir. Que às vezes um bom negócio que o cara faz, uma compra e venda, ele tem um lucro que o empresário passa 2, 3, 5 anos para ter o lucro que a empresa não dá e com o trabalho que a empresa tem. Então o investidor está no terceiro nível ali. Perfeito. E uma quarta fase que eu posso dizer agora, que ser investidor não dá dinheiro, o que dá dinheiro é fazer network. Porque você ser investidor, sem conhecer pessoas e sem ter onde conectar, realmente não faz tanto sentido. Então é necessário para a vida empresarial a gente buscar esse network, a gente ter uma vida ativa, não só dentro da empresa, mas também Sim. fora no ecossistema para fazer as ligações. Junto com uma missão também empresarial, que foi como eu comecei. A gente precisa fazer que nosso ambiente empreendedor local, que é São Luís, Maranhão, para competir com os outros estados maiores, ecossistemas. a gente tem que ajudar a fortalecer e uma visão tanto interna quanto fora da empresa. Então faz muito sentido da vivência que eu tô. Aí uma outra pergunta que eu tenho que responder com calma é assim, como é que tá sendo essa gestão? Aí, cara, cansativo. Mas então a galera, assim, falar nessa parte aí do cansativo, os teus sócios, eles enxergaram isso como um fator positivo, porque queira ou não, de certa forma isso beneficia o negócio, que hoje você tá ali, Tem uma visibilidade, tu né? tem uma visibilidade natural, né, da posição, queira ou não, o network acontece mesmo que você não queira, né? Sim. Não à toa a gente se conheceu, foi no Neon, acho que foi no Neon, né, Sim. aqui em São Luís, e praticando o network depois que eu li um livro. Eu cheguei lá, vi lá, tu tavas com o guichê lá da Odds, né? O stand lá da Odds, melhor dizendo. E aí eu conversei lá com o teu funcionário, ele me apresentou a você, a gente trocou números, depois marcou um café. Depois do café, Moisés, vamos entrar na associação, e entramos, e aí a gente seguiu aí. Hoje a gente presta serviço para a empresa do Felipe, num projeto específico. Então, o network começou de uma decisão de ir para um evento, né? Sim. Eu, no caso, eu estando lá no evento, e de parar para saber quem era que estava ali. Perfeito. Né? Então, para quem não sabe o que é network, tem gente que fala, network. Network é você parar, conversar, ter uma proposta de valor para quem você está conversando, né? Poder contribuir. Ser interessante, né? Ser interessante de ser interesseiro, né? Essa é a ideia. Então, eu entendo que hoje os teus sócios, eles enxergaram isso como algo que, inclusive, iria beneficiar a própria empresa, né? Hoje você enxerga dessa forma. Sim.
E eu acho que fica um benefício que fica escondido, é quem vive o associativismo Sim. é algo apaixonante, né? Existe uma dinâmica dentro de uma associação, dos interesses da associação. E é desafiador você gerir uma associação que não tem fins lucrativos, que pessoas são voluntárias. Então, o desafio que você tem de gerir uma associação, ela te joga lá em cima enquanto gestor, enquanto pessoa. Você adquire habilidades, passa por vivências que a empresa não te daria. Então, alguém que passa pela liderança da AGE, pela presidência ou de outra entidade, assim, não tem MBA que paga, não. Seria bem caro. Nem existe, né? Não É, tem como. Na prática, o cara gerir, trabalhar com voluntário, com outros empresários num contexto. Então, assim, isso ajuda eu a evoluir enquanto líder e com certeza a minha empresa é impactada com o que eu aprendo nessa trajetória. E é bem legal. Eu tive a possibilidade, Felipe, de ser presidente não, perdão, diretor de planejamento lá da CDL Jovem, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Fortíssima a CDL Jovem. Cara, é um case. Assim, de fato, a gente aprende muito nessa jornada, né? E algo que eu queria trazer aqui para a mesa era a tua percepção sobre como que você percebe algumas movimentações do que eu chamo de uma nova economia. Vou dar um contexto aqui. Há um tempo atrás, e ainda acontece muito hoje, né? Acontece das empresas se verem muito ali como concorrentes, aquela ideia, poxa, eu não vou sentar na mesa do meu concorrente, por que que eu vou me associar, por exemplo? Existem algumas associações que defendem interesses de classe, né? Como sindicatos patronais, coisa do tipo, e geralmente, por muito tempo, meio que eram mal vistos ali por alguns empreendedores, ou eles só se reuniam ali para convenção coletiva, alguma coisa do tipo. Então, eu vejo no Brasil nascendo algumas associações que têm propósitos, eu diria, mais firmes, mais fundamentados nessa questão de uma troca genuína, de realmente contribuir ali com outro empreendedor. Alguns percebem, outros não percebem isso também. Como que você vê isso no Maranhão, nos empreendedores que Dentro da estão própria AGE, e né? dentro da Como é que própria AGE, né? Eu acho que você consegue perceber que os maturidade. empreendedores estão avançando em termos de maturidade, de compreender que, poxa, às vezes você tem um concorrente ali, mas aquele cara pode ser um futuro parceiro. E alguém que é parceiro hoje, no futuro, pode ser um concorrente, a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas qual que é a tua visão sobre a maturidade dos empresários nessa questão do associativismo? Léo, eu acho que a resposta para a tua pergunta é a própria história da AGE. Então, eu assumi a gestão da AGE esse ano. Em fevereiro, a AGE fez 20 anos. Então, a gente começou falando aqui que uma habilidade para o empresário é a consistência, é ter firmeza de propósito. E uma entidade que está viva, atuante, após 20 anos, sem fins lucrativos e de trabalho voluntário, é porque tem alguma coisa boa acontecendo. E nesses 20 anos, hoje a AGE cresceu, muitas pessoas passaram, já saíram, mas tiveram sua vida impactada. A AGE ela faz parte de um ecossistema nacional, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, e nessa reunião trimestral, acho que a gente se conheceu até no evento Sim, da Conage em Natal. Então, isso. assim, conheci o Léo não aqui em São Luís, conheci o Moisés aqui em São Luís, e depois conheci o Léo lá em Natal. Que a AGE ajuda a levar para esse ambiente. E quando a gente fala nesse ecossistema nacional, a CDL Jovem de Natal é muito forte, mas um dos movimentos mais fortes do Brasil é a AGE Maranhão. Pela sua idade, pelo seu número de associados, pela consistência, pelos projetos que ela tem, pela percepção que a AGE tem cadeira no conselho com o governador, tem acesso direto com FIEMA, FEBRAE, FEComércio, com as outras entidades de sindicatos, associação comercial. A gente tem uma abertura agora com as cidades do interior. Então, assim, fácil não é. Existe muita dificuldade, como você falou, mas aqui no Maranhão a gente tem uma entidade jovem e várias outras que vem fazendo ali o beabá, buscando crescer. E o que tem que acontecer é que as pessoas que estão fora disso procurem se associar pelos vários benefícios, que é o network, que é o aprendizado que você tem. A vida do empresário ela é muito sozinha, muito solitária. Por conta de quê? A gente não tem esse conhecimento na escola, não tem essa abordagem. Muitas faculdades não tratam do empreendedorismo. Então, quando a gente empreende, a gente aprende com erro. E quando a gente tem uma comunidade com outros empresários, que a gente aqui, através de conversas, a gente consegue entender mais como funciona, é aí que acontece o amadurecimento.
E aí, cara, é incrível, assim, né? Porque, assim, muitas vezes uma conversa, um almoço ali, você aprende mais, você destrava mais do que em outros, no caso, ambientes. Assim, eu lembro de vários casos de almoçar ali ou com associados, né? Do caso da CDL Jovem lá em Natal, ou às vezes almoçar com outro diretor, com o Gigi, que era presidente na época, né? O próprio Saulo, que hoje é presidente lá. Então, houveram muitas possibilidades e momentos assim que um almoço às vezes destravou algo no negócio, né? A gente fala que o empreendedor ele é solitário, o empreendedor ele dorme e acorda pensando o que ele vai fazer, qual que é o próximo passo no caso do negócio dele, né? E às vezes não tem muito com quem conversar ali. Então, só o fato de estar perto de empresários que têm ali o mesmo propósito, né? O mesmo direcionamento, de fazer o seu negócio crescer, prosperar, cara, eu acho isso fantástico, né? Vou te contar um caso interessante. Recentemente, a gente ativou a corrida da AGE. Então, todo sábado, 6 da manhã, a gente está reunindo num ponto que a gente faz uma corrida. Quem não está correndo ainda caminha, ou quem faz mais faz. E dentro de quem tá indo, tem o Gelvan e o Antônio Vidal, que é advogado. Giovana da Ribeiro? É, o Gelvan da Ribeiro e o Antônio. E eu. Então, a gente tá fazendo 5 Vocês quilômetros. três? No mesmo ritmo. Então, a gente tá fazendo 5 km ali, a gente vai naquele pelotão ali, os três juntos. Então, tem 3 sábados que a gente vai correndo e vai revezando o assunto. Que assim, a gente vai conversando, por mais que esteja correndo, e cada um fala um pouquinho, e só Pra respirar, né? Respirar um pouco. aí quando cansa de falar, faz uma pergunta, o outro conversa um pouco. Mas, ó, esse último a gente falou de inteligência artificial e como é que cada um tá utilizando. Ó, Num outro sábado que a gente correu, teve um outro assunto, assim, quando você tá envolvido com empreendedores, por mais que seja um lazer, um momento de hobby, mas a pauta empreendedora, de uma dor, de algum conhecimento, tá ali em evidência. vem à tona, né? Sim. E existe também toda uma pauta que muitas vezes os empresários não simplesmente não sabem que acontece, né? Então você pega, por exemplo, você citou aí instituições como o Sebrae, como a Federação das Indústrias, né? Que às vezes tem projetos de inovação, tem recurso, tem soluções para o empresário não sabe porque não está conectado. E quantos momentos, por exemplo, esse tipo de associação precisa atuar ali em defesa dos interesses dos empresários? Eu vi isso muito forte na pandemia, né? Por exemplo, em que essas entidades precisavam se posicionar diante de algumas decisões municipais e tal, discutir com entidades públicas, então realmente possuir essas cadeiras, eu acho que é fundamental, né? Se os empreendedores eles tivessem clareza do poder que isso tem, né, para que a gente possa criar ali na cidade, na região, um ecossistema favorável ao empreendedorismo, seria fantástico. Teve um caso também recente, tem mais ou menos um mês. A gente está aqui em São Luís e a prefeitura vem fazendo várias intervenções no trânsito para acabar com engarrafamentos e tal. E dentro dessa possibilidade, sempre que o governo atua, ele tem um interesse, mas pode ser que vez ou outra atrapalhe, prejudique o empresário. E precisa ter diálogo, precisa escutar o que acontece. Então, numa dessas intervenções, o bairro do Renascença teve várias mudanças, e uma dessas mudanças foi a redução de estacionamentos na rua. E um Exato. grupo de empresários que são associados da AGE procurou a gente conversou com os prédios ao redor, com os centros comerciais, e a gente, em conjunto com a associação, buscou conversar com a CMTT. O secretário recebeu a gente, recebeu muito bem, a gente apresentou o pleito e ficou de ver possibilidades, como é que a gente consegue negociar, contornar e não prejudicar, tipo assim, de tirar totalmente as vagas, mas de fazer um sistema rotativo, dentre outras, que preserve, porque um bairro ele tem uma característica mista de residencial e comercial. E o estacionamento é vital para você estar passando ali para comprar um pão, ir no dentista, deixar o seu carro. Os prédios de São Luís, muitos com 20, 30 anos, não tem estrutura de estacionamento que deveria ter, mas o comerciante não pode sofrer, né? Porque tem empregos que estão sendo gerados, aquilo é vital para a nossa economia e precisa ter uma voz. Junto à AGE faz parte desse apoio. Você falou aí, Felipe, de das ações que a AGE está fazendo, né? Essa é uma das ações, é um dos benefícios, por exemplo, de forma institucional, o empresário ele colocar um pleito dele, um desafio, uma dor que ele tem, que no caso é um negócio que foi algo que não dependeu dele, né? Que apareceu ali para ele e mudou a rota. Eu visito inclusive uma gelateria lá no Renascença que realmente teve, na minha visão, prejudicado ali o acesso. Mas essa é uma das ações. Aqui na rede a gente acredita muito, desde o início, que essas associações elas são extremamente importantes. Dentro desse contexto que a gente está falando de que o empresário é solitário, ele precisa se conectar com outros empresários para saber o que está acontecendo de boas práticas. Mas de uma forma prática, Felipe, a AGE hoje, aqui a AGE Maranhão, São Luís, para quem está ouvindo a gente quer saber
o que é que de fato acontece? Quais são... Eu sei que a AGE tem um planejamento estratégico, né? De curto, médio e longo prazo, mas como que você conseguiria, de forma resumida, trazer aqui para a gente como que a AGE atua de fato, como que esses empresários poderiam participar... Fala como se eles estivessem participando ali. Nós temos ações disso, nós temos ações disso, nós temos ações disso. Eu sei que uma delas é a Conexão AGE, né? Que você envolve ali vários empresários, já tive presente lá, mas sei também que tem outras ações. Fala um pouquinho dessas ações para a gente entender como que esse empresário pode se conectar na prática com outros empresários dentro da AGE. Eu vou aproveitar esse bloco aqui então de pergunta, Moisés, para reclamar um pouquinho também, né? Que a gente falou assim, como é que tá sendo a gestão? Foi essa parte cansativa, a dureza. A gente tem uma expectativa, mas assim, não é fácil não, realmente são desafios que a gente vai aprendendo. O que é um grande desafio para mim enquanto presidente, buscando fazer uma melhor gestão possível? A gente assumiu a AGE com mais ou menos 300 associados, 315. Hoje a gente está indo para 400. Também levando a AGE para núcleos em cidades do interior. E quando a gente tem esse número de crescimento, eu faço uma estimativa com base na minha cabeça, Léo. Eu digo o seguinte, associação de qualquer lugar que você tenha, de uma empresa júnior, de outros estados, a gente pode colocar que se tem 20 pessoas, a gente deve ter 20% que estão fazendo o negócio acontecer. Então são 4. Perfeito. Se a gente tem uma entidade com 50, tem 10 que estão fazendo acontecer. Se são 100, são 20 que estão fazendo acontecer. Eu acredito que um bom trabalho que a gente vem fazendo, talvez o nosso número de engajamento esteja em 30%. Sim. Então, com 400 pessoas, a gente tem 120 pessoas que estão ativamente participando, conhecendo, sendo envolvida. Mas eu me preocupo com aquelas ovelhas lá, 280, que estão distantes. E assim, cara, como é que Ovelha a gente perdida. consegue aproximar esses 280 que estão ali, estão participando, estão pagando, mas estão frio, não conseguem entender. Eles já entraram para dentro do círculo aqui nosso, mas precisa vivenciar esses benefícios. Porque quem entra não sai mais, se apaixona. Eu tô na AGE, tem 8 anos, eu tenho o Arthur deve ter 15 anos de AGE. Tá passando já da idade dele, de jovem empresário. Mas, assim, é apaixonante quando a gente vivencia. E muita gente que tá na AGE há muito tempo, talvez tenha 2 anos sem ir no evento, mas entende a importância daquilo. Então, é a gente impactar essas pessoas, ou você que quer entrar, é entrar e não ficar só no grupo do WhatsApp, é tentar ter essa vivência com os associados e com essa panelinha de 120 que a gente tem aqui, né? E o que a gente faz para essas pessoas? A AGE tem 3 pilares, isso vem até da Nacional. A gente trabalha representatividade, que é a gente levar a voz do jovem empresário para as outras entidades, para o governo, mas isso impacta pouco o dia a dia. A gente tem um segundo pilar de capacitação, então a gente tem que ter uma programação levando conhecimento, formas que o empresário se capacite. E a terceira é network, porque só a corrida, poxa, a corrida não é capacitação, mas é um momento de network, da gente se reunir, o futebol também tem essa perspectiva. Então, com esses 3 pilares, a gestão desenvolve eventos, um calendário para que as pessoas vão. A gente está passando por um processo de amadurecimento, eu e minha gestão. Quer entender o seguinte, as associações comerciais do Brasil, as ICDLs, elas são muito mais antigas que a AGE. E muitas delas têm sede própria, têm estrutura. Por quê? A AGE era muito levada como uma ONG, uma associação sem fins lucrativos. A gente tem que entender a AGE como um negócio. Então, a gente tem que tratar a AGE como uma empresa. Empresa tem que ter lucro. Ah, mas é sem fim lucrativo, tem que ter resultado, tem que ter superávit. E esse superávit financeiro tem que estar crescendo, tem que estar aumentando, tendo patrimônio. Realmente tratar ela como uma empresa. Para isso, a gente precisa tratar o associado não só como um contribuinte, mas como um cliente. Então, essa visão é recente. E o que a gente está buscando com o benchmark de outras entidades é a gente ter produtos. Então, por exemplo, você associa na AGE, a gente está fazendo uma parceria de telefonia em que a gente vai conseguir comercializar contas da Claro e da Vivo com um preço mais barato do que talvez você tenha. Direto, né? E se você negociar com a AGE, você consegue reduzir custo e a AGE tem um comissionamento, porque a gente vai operar a gestão dessas linhas. Então, já abre uma possibilidade para a gente ir vendendo, conseguir 1.000 linhas, a conta que a gente tem com 1.000 linhas, a gente tem uma receita que a entidade tem uma independência em relação ao contribuinte. E quanto mais recursos a gente tem, mais a gente consegue trabalhar em favor do associado.
acaba retornando, né, cara, Sim. pro associado. E eu já vi também algumas boas práticas nesse segmento do associado, principalmente aquele que é engajado. Cara, às vezes, mesmo que ele não tenha um desconto financeiro, né, mas se eu tenho a opção aqui de contratar, vou usar esse exemplo aí da linha telefônica, de algum tipo de associado dentro ali do ecossistema ou contratar fora, eu vou contratar dentro, para esse rebate voltar para a associação, porque isso de alguma forma vai voltar, Perfeito. né, pro associado de uma forma geral. É interessante quando a gente entrou na AGE aqui, né? Quando a rede entrou através de mim aqui na AGE, eu entrei realmente para fazer network, para relacionar, acho que eu até falei contigo. Eu acho que em questão de 2 meses a gente fez negócio com as 6 empresas lá dentro, por conta de lá. O pessoal que tá aqui da equipe, o pessoal lá da Bucha também, foi porque no primeiro evento que nós fomos lá, ele sentou do meu lado, a gente se conectou, já fez negócio entre si. E esse escritório aqui, parte desse escritório que foi inaugurado em janeiro, já foi montado também por empresas que prestavam serviço, que conseguiram prestar Fez serviço, negócios, tanto comprando quanto vendendo. tanto comprando quanto vendendo, exatamente. E assim, e foi assim, acelerado, foi propositivo. Quando é isso que você está falando, o engajamento do empresário, não adianta você ir lá, você fazer a inscrição, você entrar lá, aderir e ficar lá ad eterno, distante e não se relacionar. Óbvio que dentro de um contexto de agenda, é difícil você participar de todos os eventos, mas eu prezo muito pela qualidade mais que quantidade. Você pode não ir em todos os eventos, você pode ir na maioria dos eventos, mas nos eventos que você vai, nos encontros, nos momentos, cara, vai para lá para fazer negócio, entendeu? Vai para lá para se relacionar. Talvez nem fazer negócio ali, pô, eu tô indo só para fazer, não, mas vai para contribuir também, né? E aí, de uma forma muito natural, as coisas vão acontecendo para você, para o teu negócio. E olha, tu falou aí que falaste que tem 400 associados, né? Cara, a oportunidade que o empresário tem de ter 399 empresários que ele pode se relacionar, ele pode prestar serviço, ele pode tomar serviço, é absurda. Você não encontra isso de uma forma fácil se você estiver sozinho, entendeu? Então, para quem está assistindo, esse é um dos propósitos, Felipe, de você estar aqui, porque a gente preza do mesmo entendimento de que o empresário, e a gente tem 13 anos de jornada, e a gente percebeu isso. A rede tem um propósito de apoiar o empreendedor nos desafios da jornada. Então a gente é como um agente que apoia. Mas nós não somos os únicos. Sim. Existem vários outros caminhos que o empreendedor ele pode adotar para resolver alguns problemas da jornada dele. E eu acho que algo que precisa ser dito, Moisés, ao empreendedor, que assim, você falou, poxa, ele tem que ser propositivo, né? Ele tem que ser intencional em fazer negócio. Mas acho que um erro que às vezes o empreendedor, no caso, ele acaba cometendo é querer ser simplesmente transacional, né? O cara que vai, por exemplo, Sim. para um evento da entidade e ele quer unicamente, sei lá, tipo, vender o negócio dele, né? Eu entendo que isso precisa acontecer de uma forma muito natural, como uma consequência natural pelo relacionamento, no caso, que é gerado, né? Assim, todo mundo, de certa forma, gosta de comprar, né? Mas ninguém gosta de ser abordado ali pelo vendedor. Então, quando o empresário chega lá nesse evento da entidade, né, e simplesmente fala, olha, esse aqui é meu serviço, me compre, de certa forma já causa um distanciamento. Mas quando você consegue agregar valor para aquele outra pessoa, e às vezes esse agregar de valor é uma conversa, né? Então, assim, quantos e quantos feedbacks a gente já não recebeu dizer assim, caramba, Léo, conversei contigo aquele dia, já aconteceu do empreendedor, um cliente nosso me ligar e dizer assim, Léo, cara, aquele negócio que tu me falou naquele almoço do empreendedor 2 anos atrás, eu fiquei remoendo, remoendo. E eu pensando comigo mesmo, o que eu falei naquele dia, né? Tipo, eu nem lembrava mais, mas foi algo que fez a diferença no negócio do cara. Gerou valor, entendeu? Então, assim, isso gera reciprocidade, né? E mesmo que não gere, muitas vezes, um faturamento direto ali, mas minimamente gera um acesso. Então, hoje, por exemplo, tenho certeza, Felipe, existe um capital não econômico, né? Relacional. Não financeiro, é um capital relacional, por exemplo, que nós temos de algum modo, você com certeza tem, né? De telefones que você pode ligar ali e dizer, poxa, eu tô com uma dúvida sobre isso. Eu vou ligar, vou pegar o telefone, vou ligar para o Moisés, vou pegar o telefone, vou ligar para o associado tal. Então, isso é muito rico, é muito rico. Porque, assim, muitas vezes, numa ligação dessa, você resolve, apesar eu falei que não era econômico, né? Algo relacional, esse capital, mas te gera economia, cara, né? Uma consulta que você faz, muitas vezes, tipo assim, te economiza de contratar algum tipo de serviço ou de gastar horas em Toma uma decisão pesquisando. importante.
Já aconteceu, tem um caso até interessante na nossa trajetória, né, de um empreendedor que estava precisando, ele comprou outras empresas, estava num processo de expansão muito rápido e começou a ter dificuldade ali no processo de implantação. O cara trabalhava com SaaS, né? E como a gente trabalha muito aqui na rede com projeto de consultoria, de certa forma a implantação é um projeto, né? Chegou para mim e disse, Léo, preciso da ajuda de vocês, preciso contratar vocês. Na época a gente não conseguia, de certa forma, atender ele da forma que a gente precisava. Eu disse, cara, conta comigo aqui e vamos almoçar e você pode perguntar o que quiser que a gente vai te orientar, né? Enfim, depois de muitas orientações, eu disse, olha, quanto que é? Cara, nada. Eu sou empreendedor, de empreendedor para empreendedor. Minha função aqui é te ajudar. Ele fez, cara, eu vou descobrir teu CNPJ, vou fazer um Pix. Tem pelo menos a dignidade de emitir uma nota fiscal aí, porque eu sou do lucro real. Então, assim, sobre reciprocidade. Então, é um cara hoje que fez o exit da empresa dele, né? Vendeu a empresa dele. Hoje é investidor anjo. E que, não sei se por isso, mas por tantas conversas e tanto relacionamento foi desenvolvido, hoje a gente tem um telefone e pode ligar para essa pessoa, Como já tem fez, né? acesso, como já fizemos e já mudou aqui no caso todo um direcionamento estratégico que a gente tinha aqui na rede. Então acho que esse tema, né, do associativismo é falar do empreendedorismo do futuro, cara. Eu não vejo como, né? Muita gente fala, poxa, a inteligência artificial, de fato, a inteligência artificial já é uma realidade, né? Nem o futuro, é um presente, né? Mas assim, eu não consigo olhar para o futuro do empreendedorismo sem olhar para o associativismo, sabe? Sem olhar para um concorrente e muitas vezes não vê-lo simplesmente um concorrente. Simplesmente alguém pode ser teu parceiro ali numa jornada. Falamos sobre esse ponto aí da arte do associativismo, mas acho que quem vai assistir esse podcast ou está assistindo, Felipe, quer saber como é que faz para entrar na AGE. É difícil, é fácil, é complexo? Olha, Fala aí. tem vários critérios muito difíceis. O primeiro é ser jovem. E Até aí, quantos anos? no nosso estatuto, nosso jovem é de 18 a 45 anos. E muita gente me fala do movimento de startup e fala assim: olha, Tem que 45 aumentar, anos é né, para jovem. 60 aqui. Ainda tem isso, né? Estão brigando quem tá com A 46, longevidade, né? 47 já estão querendo. Mas o jovem empresário nesse sentido é de pensar que antes, em outro cenário brasileiro, o empresário só era o cabeça branca, né? Já era uma faixa etária de 50, de 60 anos. Então você tá entrando na casa dos 30, começando uma empresa, quando tá com 40, 45, ainda a empresa tá nova. Então a gente tem que ter essa faixa etária. Tem uma obrigação de mensalidade de R$ 70. Sim. Então a gente fala assim: olha, é isso, só isso. É uma taxa simbólica, mas que ajuda a manter. A AGE tem uma organização, tem 2 pessoas que são contratadas para ajudar a gente a fazer o atendimento. Você vai no nosso Instagram, tem @AJMA, que é o Agema, que é o apelido dado assim, porque tem a AGE Maranhão, a AGE Ceará e a nossa MA ficou Agema. Você pode ir no Instagram e lá no Instagram na bio tem um link. É só preencher aquele link que no máximo aí em torno de 24 horas, se não for no sábado, alguém vai entrar em contato com você, tirar dúvidas, mandar uma apresentação, qualquer coisa que você tenha dúvida sobre a agenda, como funciona, tira com ele. Tirou a dúvida, pagou o boleto, tá associado. Eu não sei como é que tá hoje, mas quando eu fui fazer a inscrição lá, a gente fez direto no cartão de crédito. Então foi muito simples a adesão. Hoje é uma meta nossa Sim. colocar 100% dos associados no cartão de crédito, porque como é um valor baixo e o boleto ali fica no e-mail, Sim. tem uma inadimplência ali que não é necessário, o cartão de crédito ajudaria bastante. Mas existe aí um trabalho administrativo da gente correr atrás de Sim. tudo isso. O empresário não faz tudo, né? Felipe, a gente tá caminhando aqui pro final, cara. Eu queria realmente agradecer a tua presença aqui. Como eu falei lá no início, esse podcast da rede, que é o Redcast, ele tem uma função, um propósito de levar conhecimento. Eu acredito que um dos conhecimentos extremamente válidos que os empresários, se não sabiam, passaram a saber agora, é dessa oportunidade dele sair ali da solidão, né, e estar sozinho nessa jornada empreendedora e poder se associar a um ecossistema que está crescendo, se associar a outros empresários que estão muitas vezes numa jornada mais avançada do que a dele, pode contribuir com muita coisa, né, para ele e fazer ele acelerar esse crescimento. E aqui a gente abordou também fatos de que não faz sentido ele apenas aderir, mas que ele esteja engajado e que ele seja propositivo. Eu acredito que a gente cumpriu o nosso propósito aqui de falar sobre esse empreendedorismo do presente e empreendedorismo do futuro, que antes
como o Léo falou, os empreendedores, eles eram os nossos pais, avós, cara, não fala com ele que ele é concorrente. Era uma briga de cachorro doido ali, que ninguém podia se falar. E hoje já começa a ter, na verdade, já tem esse entendimento de que você convergir interesses faz com que todo mundo saia ganhando, né? A gente fala negociação sim, é quando as duas partes, ambas as partes, saem ganhando daquela negociação. Então, a gente cumpriu o nosso propósito. Eu queria te fazer uma última pergunta. Qual conselho tu dá para um empresário que está ali no início da jornada dele, ou que ele está ali achando que bateu no teto, né, do seu desenvolvimento? O que é que você acha que ele poderia fazer? Obviamente, além de se associar, como a gente falou aqui, num ecossistema desse, a gente tem também a comunidade rede para os nossos clientes, né? Que é um movimento que a gente fez em Natal, né? A gente vai trazer aqui para São Luís no momento oportuno, mas como que você aconselharia o empresário que está ali se sentindo no limite do seu desempenho, tá? Ou no início da jornada, para que ele consiga acessar o próximo ciclo de crescimento dele, para que ele consiga enxergar uma solução, muitas vezes, para um desafio que ele enxerga que talvez seja maior do que ele. Moisés, Pode usar exemplo também seu como eu resposta. tava com isso na cabeça, mas foi essa última pergunta, então, que abriu, assim. Eu converso entre consultores, né? Eu já trabalhei como Sim. consultoria, vocês são uma empresa de consultoria, e uma pessoa que muito me guiou no meu começo foi o professor Vicente Falcone, que é o maior consultor do Brasil. E o professor Vicente Falcone, ele fala o seguinte, por que a gente não bate as metas? Se a gente tem alguém que esse cara tem uma meta, por que esse cara não bate? Porque ele quer. Quando você estabelece uma meta, você quer bater. Por que você não bate? Porque falta conhecimento. Porque você não sabe como bater. Porque se você soubesse, bateria. E essa falta de conhecimento tem duas formas. A gente estuda por conta própria ou a gente paga para quem tem aquele conhecimento e traz. Quando a gente fala de contratar uma consultoria, na verdade a gente está comprando o conhecimento de alguém que passou por aquela jornada. Quando a gente fala de pagar um curso, uma capacitação, um produto, um infoproduto, a gente está comprando esse conhecimento. Na internet de hoje, a gente tem que ter muito cuidado. Tem muita gente que vende o conhecimento que não tem. Mas se você fizer o filtro e realmente buscar referências, autoridades, tem experiência na área, que tem uma entrega, é muito bom se você está se sentindo estagnado ou se você está começando, você comprar de alguém que já viveu. A gente, como eu comentei, a gente está passando por uma jornada de inteligência artificial. A gente está conhecendo no escritório como funciona para ver como é que a gente pode utilizar. O primeiro passo é adquirir o chat GPT. Então eu fiz a assinatura. Agora eu vou difundir isso na minha empresa e a gente vai passar por uma curva de aprendizado que deve demorar de 6 meses a 1 ano para a gente começar a usar isso. O que eu vou fazer? Eu já selecionei uma autoridade que trabalha em inteligência artificial para contabilidade. Eu vou comprar o curso dele, a gente vai dissecar. Em 1 mês, a gente compra aquele conhecimento para a gente. No segundo mês, a gente já está aplicando e tendo um ROI. Então, assim, é essa perspectiva, voltando para as nossas avós, que é menino, vai estudar e vai comprar conhecimento. Isso mesmo, isso que você falou é muito interessante, que quando eu não tenho ali o conhecimento, se eu quiser, eu posso até ir lá e aprender, né? Mas eu posso comprar aqueles anos de experiência, eu posso comprar aqueles anos Vou de... falar pelo produto que a Odus tem com vocês, com a rede. Sim. A gente está num processo de amadurecimento em que a gente resolveu investir nos nossos processos e realmente tendo processos profissionais. A gente buscou a certificação da FIEMA, que é o ProCem, e na sequência a gente buscou a rede através do Sebrae, do Sebrae Tech. Então toda essa união que a gente conhece através da AGE, a gente está tendo esse acesso a um conhecimento que vocês já passaram por várias empresas que adquiriram, tem consolidado para de forma ágil e rápida agregar na nossa empresa. Então é nessa perspectiva, não tem que ter vaidade. Se você está no jogo do profissionalismo, quanto mais você contrata consultorias, compra cursos, busca conhecimento, mais rápido você cresce. Perfeito. A gente, inclusive, faz isso também. Temos uma empresa de consultoria, nós contratamos consultorias naquilo que a gente entende que nós não somos bons, né? Naquilo que precisa ser desenvolvido de forma mais rápida. Eu queria agradecer aqui a presença do Felipe, queria agradecer a presença do Léo, nessa retomada aqui da terceira temporada do Redcast. Para mim foi muito bom, muito interessante. Espero que também, para quem está assistindo, quem vai assistir esse episódio, seja também muito proveitoso, né? Fica aqui a recomendação para se associar à AGE, para quem é aqui do Maranhão, para quem é de fora,
Tem também a Associação de Jovem Empresário em outros locais. Quando não seja a AGE, pode ser a CDL, alguma associação de empresários. Aqui, para quem é cliente rede, tem a opção de entrar na comunidade da rede, apenas para clientes, né? Para que a gente gere esse network entre clientes de uma forma mais qualificada. E eu queria realmente agradecer, Felipe. Deixa aqui tuas últimas palavras. Fala onde que a gente pode encontrar você, né? Onde pode encontrar a Odus, onde pode encontrar a AGE, que você já falou que é @gema, mas dá tuas últimas palavras aí para quem está nos ouvindo e vendo. Primeiro, vocês têm uma base de clientes muito forte no interior do Maranhão, né? Então, se tiver alguém dos municípios do interior que queira levar uma AGE para sua cidade, a gestão atual está trabalhando um esforço em conjunto para a gente levar a AGE para os municípios de outras cidades que ainda não tem. Então, só contem com a gente aí, acessa lá no @AJMA. O meu Instagram pessoal é Felipe Mesquita Cruz. Então pode me seguir, acompanhar um pouquinho, pode me chamar no chat lá se tiver alguma necessidade. E o da Odus é @Odus Aceleradora. Se você está precisando aí de uma contabilidade fora da caixa, uma contabilidade digital, que está antenada sobre negócios, sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, a gente é uma contabilidade que consegue conversar com o empresário da realidade dele. Então, é isso. Agradeço muito o convite da rede, o convite de vocês dois. Muito obrigado e estamos à disposição. Valeu, Felipe. Você é sempre bem-vindo aqui. Léo, deixa tuas últimas palavras aí. Vai voltar para Natal amanhã, né? Daqui a pouco. Felipe, também agradecer, né, toda a tua disponibilidade, a generosidade em compartilhar tanta informação, parabenizar aí pela toda trajetória, né, tanto no empreendedorismo quanto à frente do associativismo. É muito bom ver isso, desde a conversa, no caso, que a gente teve lá em Natal, né, e quanto que você já conseguiu avançar e tem avançado aqui no estado do Maranhão. Que avance e prospere muito mais, os nossos empreendedores aqui no estado precisam disso, tá? E agradecer principalmente ao nosso público, a você empreendedor que está acompanhando até agora o Redcast, né? Já passamos aí por 2 temporadas, as 2 primeiras gravadas em Natal, no Rio Grande do Norte, a terceira vai ser toda gravada aqui no estado do Maranhão. Agradecer a você, a nossa audiência que acompanha, segue a rede aí, a rede no YouTube, Rede Consultoria no Instagram, e dizer também que estamos, enquanto rede, totalmente disponíveis para te ajudar, você empreendedor, no momento que você mais precisa, no momento do crescimento. É isso aí, eu quero agradecer a audiência, quero agradecer a Léo, a Felipe. Vocês podem encontrar a rede no @Rede Consultoria no Instagram. Meu Instagram é o @Moisés, eu sou Moisés Medeiros. Léo, você esqueceu de falar o seu, Leonardo D. Mudo Aguiar. Leonardo de Aguiar. Se você quer conhecimento, se você quer entender os movimentos que a gente está trilhando aqui na rede, se você precisa de ajuda enquanto empreendedor, a gente está aqui para ajudar porque isso faz parte do nosso propósito. Então, precisando de ajuda, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo site, pelo telefone. Nós estamos aqui para ajudar você, empreendedor, porque isso faz parte da nossa jornada. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Redcast. Um abraço. Show.